Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria nós podermos parar diante da palavra de Deus para meditá-la. E também que alegria, que graça é nós vivermos esse tempo de carnaval vivendo um retiro para ouvir a Deus, para nos alimentar da sua palavra, da Eucaristia, da comunhão uns com os outros. E eu gostaria de, ao início dessa homilia, lembrar de como nós ontem fomos abençoados pela palavra. E por aquilo que São Marcos, que era secretário de São Pedro, traduziu ali, escreveu no evangelho dele, porque o relato que Marcos faz também está em Mateus, só que em Mateus está mais detalhado, e ali a gente percebe que São Pedro, na sua humildade, não quis colocar tantos detalhes, mas quis destacar algo importante, que foi a sua falha, a sua fraqueza diante de Jesus, para que a gente possa entender o que o Senhor quer entregar, comunicar a nós, nesse primeiro momento do nosso retiro de carnaval, do nosso Vem Louvar. Veja só, ontem Jesus disse a Pedro que os pensamentos dele não eram os pensamentos de Deus, eram pensamentos meramente humanos, carnais. Aqui nós já temos uma base importante de nós entendermos o mistério, aquilo que Deus quer revelar, aquilo que nós precisamos também contemplar da parte de Deus, mas também olhar para a nossa vida, olhar para o hoje, para aquilo que nós vivemos, para as realidades que a humanidade vive. Não podemos olhar para tudo que eu acabei de destacar simplesmente com uma visão humana. E o dom que Deus dá a cada um de nós, não é desde o nosso batismo, mas que nós podemos depois, a partir da nossa consciência, que nos ajuda no entendimento das realidades divinas, das coisas divinas, das coisas do alto, é o dom da sabedoria, que nos faz enxergar com os olhos de Deus toda a realidade que Deus quer nos mostrar. Primeiro, Jesus fez um elogio. Bendito és tu, Simão, feliz és tu, Simão. Quando o Simão Pedro responde, depois deles terem dito, uns falam que é João Batista, outros que é Elias, ou alguns dos profetas,
mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Então Pedro se manifesta e diz, tu és o Messias. E ele recebe um elogio. Feliz és tu, bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então foi uma revelação, uma ação de Deus, aquela abertura que o apóstolo deu, e aí Deus se manifesta e fala pela boca dele, se revela. Mas num segundo momento ele é repreendido, porque ele cede os pensamentos, a atitude dele, mesmo que parecesse uma proteção de quem ama, mas faltava discernimento, faltava sabedoria, faltava compreensão divina. Não conseguiremos, e eu digo isso para você, entender a vontade do Senhor para nós, aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele quer fazer na nossa mentalidade, a metanoia, a mudança que Ele quer executar, operar em nós, se não for a partir da abertura do nosso coração, para que nós entendamos no Espírito, enxerguemos no Espírito, para que nós tenhamos uma visão espiritual. Mas para isso, eu gostaria de destacar algo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós não conseguiremos enxergar aquilo que é de Deus se nós permanecermos na impureza, se nós tivermos aliança com o pecado, principalmente, meus amados, com o pecado mortal. Se nós dermos espaço na nossa alma para a impureza do pecado mortal, claro, quando nós entramos nesse combate, no bom combate da fé, no bom combate para viver cada vez mais submissos ao bem supremo e colocar os valores supremos de Deus acima daqueles que são inferiores, e nessa luta pela santidade, nessa busca pela santidade, nós determinadamente precisaremos lutar, pedir a graça a Deus, nos confessar muitas vezes, fazer muita adoração, participar muito da Santa Missa cotidianamente, se possível, fazer a nossa oração pessoal, oração mental, para vencer definitivamente o pecado mortal. Depois nós vamos entrar no combate contra o pecado venial e as imperfeições. Mas o pecado mortal, ele nos tira aquilo que a própria oração nos introduziu, a oração do domingo, do sexto domingo, e que é repetida durante a semana. Olha o que o sacerdote rezou. Jesus, né? No sacerdote. Porque toda a ação litúrgica, na celebração eucarística, o sacerdote age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então Cristo rezou pela boca do Padre. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos. Em quais corações Deus prometeu permanecer? Nos corações sinceros e retos. Nós poderíamos traduzir sinceridade e retidão por santidade, por justiça. Porque quando a gente lê justiça na Bíblia, quer dizer santidade. Os corações sinceros e retos foi onde Deus prometeu permanecer. E aí ele vai dizer, dai-nos a vossa graça, por vossa graça, viver, diga comigo, Senhor, dai-me por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em mim. Se existe uma coisa que rompe a nossa comunhão, a nossa aliança, a presença de Deus em nós, é o pecado mortal. O que é um pecado mortal? Tem uma matéria grave, o aviso da consciência, e mesmo assim eu insisto em fazê-lo. O que é a matéria grave? Um dos 10 mandamentos. Amém? O que é ter consciência? Eu sei que aquilo ali é pecado, eu sou avisado. A minha consciência me avisa. É pecado, mas eu vou lá e insisto, mesmo sendo avisado, e cometo. Isso rompe a caridade, rompe a nossa comunhão com Deus, faz com que nós não experimentemos mais em nós essa dinâmica da habitação de Deus. Por misericórdia, Ele deixa a virtude da fé teologal
né, e da esperança, para que um dia nós sejamos de novo atraídos a Ele e voltemos para Ele. Mas aqui nós precisamos estar atentos a isso. É o estado de graça, é a busca pela santidade que vai nos capacitar dentro dessa decisão que nós precisamos hoje tomar de seguimento, de fidelidade a Deus, que vai nos capacitar a olhar todas as coisas de uma forma diferente. Vocês lembram qual foi a repreensão dada por Jesus a Pedro ontem? O que Jesus disse para ele quando ele chamou Jesus de canto e falou assim: jamais eu permitirei que isso aconteça com o Senhor. Vamos lembrar do evangelho de quarta-feira. Jesus chamou de canto o quê? Um cego, não é verdade? Tirou ele do meio da multidão, levou o cego para um cantinho, e aí colocou lá cuspe nos olhos do cego, e aí o que aconteceu? O cego começou a enxergar, já tinha luz, mas ainda não tinha uma visão completamente nítida de tudo, uma visão correta. Ele falou: olha, eu estou vendo os homens, eles estão parecendo árvores. Você está vendo como que é o processo? O processo da comunhão com Deus, o processo da ação de Deus na nossa vida, é um processo. A segunda etapa da cura, o que o cego vai dizer? Eu estou vendo com nitidez. Está tudo claro. Eu estou entendendo tudo agora. Só que Pedro chama Jesus para deixá-lo na escuridão. E fala assim: jamais. Só que aquela realidade revelada por Jesus era a vontade de Deus. E aí Pedro entrou dentro, né? Olha a redundância, a gente está acostumado com essas redundâncias, né? Pedro entrou na dinâmica da vontade humana, do apego humano, e queria proteger Jesus do próprio Deus, do próprio Pai. Eu gosto muito de tudo que Bento XVI ensinou e escreveu. Bento XVI, não é? Quando ele escreve Deus caritas est, Deus é amor, ele diz que o amor de Deus é tão grande pela humanidade que Deus foi capaz de virar as costas para si mesmo. Pai, por que me abandonaste? E ele estava lá de costas viradas para si mesmo por causa do amor pela humanidade. E aí, qual foi a repreensão que Pedro sofreu? Afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Você está querendo me desviar. E qual é a função do diabo? Eu vi uma pessoa que a gente não precisa nem dar muita consideração para ela quando ela fala de questões de fé, porque ela já traiu a fé há muito tempo, mas uma pessoa aí do Brasil que já foi muito conceituada, dizendo assim: o diabo é criação do homem. Ele se diz teólogo, mas não é da igreja. Qual é a função do diabo? É nos desviar do caminho de Deus. É enfiar no meio do plano salvífico de Deus para nos desviar da salvação. Por quê? O diabo odeia a gente? Odeia, mas ele odeia mais a Deus. E ele condenar um filho de Deus, ele está agindo para ferir a Deus. Por isso que ele tem essa sanha de nos querer desviar daquele que é o caminho que Deus nos propõe viver. E a gente precisa entender esse ofício do diabo, para que a gente diga não, para que a gente resista. E aí São Tiago vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não lembro se é Tiago ou se é Pedro, mas um dos dois. O ofício do diabo é tentar nos desviar do caminho de Deus. Pedro estava fazendo ali o papel do diabo, querendo desviar Jesus do caminho do Pai, aquilo que tinha sido estabelecido. Vamos lembrar o que Jesus reagiu ao diabo quando na terceira tentação ele leva Jesus no monte bem alto, mostra todos os reinos da terra e diz assim para Jesus: se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. O que Jesus fala para ele? Adorarás somente, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E disse: afasta-te de mim,
Satanás. Esse afasta do evangelho de Mateus é o colocar para longe. O afasta que Jesus diz para Pedro é diferente quando nós vamos no original. No original, quando Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, ele não está falando para Satanás, vocês sabem que ele está falando para Pedro. Ele só está dando uma ideia para que Pedro entenda. É Satanás que quer afastar a gente do caminho de Deus, amém? E aí ele diz, afasta-te de mim, Satanás. Só que no original, para nós, a gente imagina que é o mesmo afastar, né? Que Jesus disse para Satanás lá no deserto. Mas a palavra original diz, vai para trás de mim. Vai para trás de mim, Pedro. Me siga. Isso faz toda a diferença no entendimento. Vai para trás de mim e siga os meus passos, Pedro. Qual é o seu nome? Jesus está dizendo, vai para trás de mim. Como você se chama? Padre Roger, o seu? Vai para trás de mim e siga os meus passos. Você não está entendendo que o diabo está querendo desviar você? Você não está entendendo que o diabo está enfiando no meio do plano de salvação? Na vontade do Pai, então vai para trás de mim e me segue. A nossa vontade, meus queridos, muitas vezes nos trai. A nossa vontade muitas vezes está contaminada pelas paixões carnais. A nossa vontade muitas vezes quer ceder ao tentador. E quantas vezes, eu vou até tapar os meus olhos e olhar para mim mesmo e dizer quantas vezes nós cedemos. Não é verdade? Quantas vezes? Hoje mesmo eu ia tomar o avião, eu fiz meu exame de consciência. Graças a Deus tem um padre morando comigo. Ontem, quando ele chegou à noite, eu falei, você vai estar aqui amanhã cedo antes de eu sair? Eu preciso me confessar. Então fiz meu exame de consciência, porque eu já confesso mesmo, com frequência. E aí falei, vamos ali na capela, me ajoelhei aos pés do padre, confessei os meus pecados, ele me deu absolvição, eu entrei no avião e falei, estou pronto. Estou pronto. Não quero ter aliança com qualquer realidade de pecado. E olha a graça que nós recebemos na Igreja Santa e Católica. A graça dos sacramentos. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, se você errou, se você cedeu à sua carne, se você cedeu aos pensamentos mundanos, se você deixou de viver aquilo que é o meu projeto, se você teve falha, se você cedeu ao tentador e à tentação, se você cedeu ao grito da sua carne, eu digo para você, afasta-te de mim, vai para trás de mim e me siga. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? E aí a gente entra no evangelho de hoje. O que ele disse? Vai para trás de mim e me siga, não é? E agora ele vai dizer para você e para mim, se alguém quiser me seguir, qual é o caminho? Renuncie a si mesmo. Renuncie às suas vontades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Renuncie aos seus pensamentos que não estão de acordo com os pensamentos de Deus, que podem estar alinhados com o pensamento do mundo, do mundanismo, das ideologias, das formas diversas que nós temos hoje para nos desviar do pensamento de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Ordena os seus sentimentos que não estão ordenados aos meus sentimentos. Renuncie a si mesmo. Renuncie a sua vontade para fazer a minha vontade, porque fazendo a minha vontade você será feliz. Então renuncie a si mesmo. E a renúncia de si mesmo, e o abandonar muitas vezes os desejos da carne. Gente, todas as vezes que quando chega o carnaval, eu me esforço para dar o máximo de mim. Porque eu dei o máximo de mim muitas vezes nos carnavais mundanos, antes de eu conhecer Jesus. Quantas vezes, depois de 3, 4, 5 dias no carnaval, eu voltava para casa, só o osso. É nós. Quantas vezes? Mas olha que graça a nossa escolha de fazer um retiro no carnaval. Eu queria que você se aplaudisse. Vai para trás de mim. Muitas vezes é cruz.
Porque, meus irmãos, nós estamos sendo, minhas irmãs, atacados dentro da nossa casa. O chamariz muitas vezes entra dentro da nossa casa, a atração pela televisão, pelo celular e por tantas outras coisas que querem nos desviar daquilo que é a vontade de Deus. E o caminho de Deus é da renúncia e o caminho de Deus é do abraçar a nossa cruz, abraçar a renúncia cotidiana, abraçar, não fazer a nossa vontade, não fazer a vontade do tentador, mas fazer a vontade de Deus, que é exigente. Então, abraçar a cruz, tome a sua cruz e me siga. Eu pergunto para você, é fácil seguir Jesus? Sim ou não? Quando o Frei Gilson canta, né? Eu seguirei, todo mundo canta, emocionado, não é? Eu irei aonde... Eu quero ver na vida, diz o Padre Bruno. Quero ver no dia a dia. Eu seguirei. Porque não é fácil para nós consagrados, é fácil para os diáconos que são ordenados, é fácil, os seminaristas, não é fácil. E se a gente achar que é fácil, é uma doce ilusão, e é uma isquinha que o diabo está querendo nos pegar, porque a gente vai achar que é tudo fácil, vai relaxar, e aí já é Elvis, já era. A gente cede o espaço da nossa vida. Não é fácil, é um caminho árduo, mas para isso é que Deus nos dá uma virtude. E essa virtude é chamada fortaleza. Diga comigo, fortaleza. Não é só forte, às vezes aquela pessoa que malha, né, toda musculosa, barriga tanquinho, não está com uma barriga de barril igual do padre, todos os gominhos lá. Não é, o cara é forte, mas quando você vai ver para as coisas que deveria ser forte, é um fraco. A fortaleza é uma virtude dada a nós cristãos para que nós conquistemos os bens árduos, os bens mais difíceis, mais exigentes, para que nós sejamos capazes de renunciarmos a nós mesmos, para que nós sejamos capazes de optar e escolher a santidade, viver a santidade. Para viver a santidade, nós precisamos nos treinar na virtude da fortaleza, que nos é dada por Deus. Gente, Deus não vai pedir nada para nós se Ele não tiver a graça que nós precisamos para fazer. Da mesma maneira como o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém é provado acima das suas próprias forças. Deus tem para nós. Só que muitas vezes a gente está tão... A gente entendeu errado, afasta-te de mim. Ao invés de ir para trás e começar a lutar para segui-lo, a gente vai para fora da igreja. Para fora das coisas de Deus. Para de rezar. Para de malhar na presença de Jesus. E aí a alma fica fraca, a vontade fica fraca, os desejos ficam fracos. E o que acontece? A gente cai e se afasta. Mas Jesus está dizendo, vai para trás de mim. E aí eu vou citar uma frase linda, mas cheia de significado, de Santo Agostinho. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Pedala, meu filho. Se vira. O Deus que te criou sem ti não vai salvar você sem você mesmo, sem a sua decisão. Ah, mas Deus é misericordioso, padre, está todo mundo salvo. Ele salvou todo mundo. Mas você sabia que muitas vezes presumir dessa forma é um pecado contra a virtude da esperança? Existem dois pecados contra a virtude da esperança. O desespero é eu me desesperar, achar que não tenho salvação, e a presunção, que tem duas carinhas. Presumir de que eu não preciso mudar para eu ser salvo, ou presumir que eu sou salvo por aquilo que eu faço, independente de Deus. Então eu sou um cara penitente, um padre que faz penitência, que faz jejum, que faz um monte de coisa para ser salvo e eu mesmo me salvo. Não. É um compartilhamento de responsabilidade. A responsabilidade dada pelo Pai a Jesus, Ele a realizou. Agora, Ele nos dá a responsabilidade de assumirmos o nosso processo, tomar o nosso processo nas nossas mãos e dizer, eu vou seguir
eu seguirei, eu irei. Que lindo. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Olha o que o Frei canta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Amém? Está compreendido? Na lógica do reino, perder é ganhar. Amém? Na lógica do reino, não há sacrifício sem morte. Amém? Estão entendendo? Não há sacrifício sem morte. Daqui a pouco eu vou apresentar o ofertório. E dentro da dinâmica da missa, o ofertório é o prelúdio para a consagração. Toda a oblação, ela se torna perfeita no holocausto, na oferta, na renúncia, no sacrifício. Quando a vítima é sacrificada e imolada. Morrer para o mundo. Eu louvo a Deus pela sua presença aqui para viver esse Vem Louvar com a gente, esse período de carnaval com a gente. É se imolar, é morrer para o mundo, é sacrificar-se, é imolar-se para viver para Deus. E eu quero dizer para quem está me ouvindo agora que estava sendo tentado a ir para as coisas do mundo e se perder. Ah, mas depois eu vou ter uma chance. Quem disse que você vai ter uma chance? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, gente. Por isso que a gente tem que estar com a vida em dia com Deus, em ordem com Deus. E é essa a lógica do mundo, a lógica de Deus. Morrer para o mundo, sacrificar-se e imolar-se. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14. O mundo para mim está crucificado e eu também estou crucificado para o mundo. Não tem jeito, não dá para servir a dois senhores, disse Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho é radical, não é a Canção Nova que é radical, não é o Padre Roger que é radical, não. As coisas do mundo não cooperam para a nossa salvação. O mundanismo, o estilo de música, o estilo de roupa, o estilo de conversa, o estilo de vida que se vive por aí. Olha a Babel que está o mundo. Até a linguagem já está se confundindo, né? Todos e todas, agora é todes. Babel. Babel. E o que é a Babel, gente? O que é a Babel? Será que a Babel é só uma multiplicação das línguas? Não. A Babel é uma atitude de orgulho. A Babel é uma atitude de arrogância. É um desejo de ser famoso. Eles queriam ser famosos. Eles queriam construir uma torre, ter segurança para si mesmos. Não é? Eles queriam chegar até o céu. E a gente precisa entender as torres dos templos da Mesopotâmia, que se chamavam zigurates. Diga comigo, zigurates. O que eram essas torres? Elas eram as construções, era um estilo de pirâmides, e lá no topo, nos terraços, nos altos terraços babilônicos, eles acreditavam ter acesso à divindade, e eles acreditavam que eles tinham poder de dominar a divindade. Era com essa concepção que aquela torre estava sendo construída. Eles achavam que eles teriam domínio sobre a divindade. E aqui eu não vou ficar falando o nome das divindades babilônicas, não. Mas veja só, qual é o comportamento mundano, qual é o comportamento do mundo, do século, do tempo que nós estamos vivendo. E esses dias eu estava consultando um sábio, chamado Fulton Sheen, e este sábio dizia assim: a Torre de Babel diz para os nossos dias que são os tempos escatológicos, os últimos tempos, que nós precisamos vigiar o nosso coração, porque não queremos ser dominados por Deus, mas dominá-lo.
Queremos que Deus faça a nossa vontade e não queremos fazer a vontade dele. Aceitamos que o mundanismo entre dentro da igreja, a redundância, mas vai entrar dentro da igreja mesmo. Queremos que o mundanismo entre dentro da igreja. Queremos que a igreja se submeta ao mundanismo, ao pensamento do século. A igreja tem que se modernizar. Isso é o mundanismo babilônico. Mentalidade babilônica, Baodalaha, compulsão por aquilo que é errado. Nós precisamos entender isso. Olha a diferença quando você vê uma igreja e ela tem uma torre. Qual é o sentido da torre da igreja? Apontar que nós não somos dessa terra e somos do céu. Apontar que é do céu que vem a força para a gente vencer as nossas fraquezas, vencer o mundo, vencer o diabo. Olha a diferença. As torres da Mesopotâmia, da Babilônia, eram edificadas para chegarem até a divindade e dominá-la. Fazer a divindade trabalhar para eles. Fazer o que eles queriam. As torres da igreja, a Jerusalém, lugar da comunhão, do amor, da fraternidade, a nova Jerusalém celeste, ela aponta para o céu e diz: nós somos do céu, olhai para o alto. E é do alto que vem para nós na terra a força para nós vencermos o orgulho, o pecado, a vaidade, as tentações e nos submeter totalmente a Deus. Meus irmãos, o significado daquilo que nós vamos todos os dias tratar nesse nosso retiro, a santidade. O significado de santo. Nós, como cristãos, devemos entender isso. O significado de kadosh. Repita comigo essa palavra, kadosh. Santo. Diga mais uma vez, kadosh. Kadosh. Kadosh, santo. O que isso significa? Kadosh, que nós como cristãos devemos ser santos, separados, consagrados ao Senhor pelo batismo, diferentes, colocados à parte do mundo, do mundanismo, do pecado, da tentação. E eu queria propor no início desse acampamento de oração, vem louvar nesse tempo de carnaval. Nós precisamos dentro da igreja, e aqui na Canção Nova nós estamos prestando esse serviço. Eu queria que você aplaudisse a Canção Nova e aplaudisse o nosso fundador, Padre Jonas Abib, que acreditou até o seu último suspiro, ou santos ou nada. Nós precisamos resgatar o sentimento desse kadosh, que nós devemos ser kadosh, santo, vivendo nesses tempos escatológicos, nos últimos dias. Como o profeta Isaías, nós vamos declarar: eu pertenço ao Senhor, kadosh. Eu pertenço ao Senhor. Ter escrito na nossa mão: eu sou do Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Pergunta para quem tem celular, você está entendendo ou está difícil entender? Gente, o Apocalipse no capítulo 13, no versículo 16, vai dizer que existe uma proposta contrária a essa do Isaías, de nós termos o nome do Senhor, como o nosso nome está nas mãos do Senhor, de termos na nossa mão, eu pertenço ao Senhor. O Apocalipse capítulo 13, versículo 16, vai dizer que existe a possibilidade oposta, de nós termos gravado ou na nossa mão ou na nossa fronte, que nós não pertencemos a Deus, mas que nós espiritualmente pertencemos aos poderes diabólicos, a besta. Os mais antigos vão entender, a besta fera. Está lá uma marca na mão ou na fronte, o número da besta. Olha o que Deus está nos revelando. Existe uma proposta antagônica a essa de Deus, de nós assumirmos quem nós somos, que nós somos separados, consagrados pelo batismo, chamados à santidade, que precisamos profeticamente resgatar esse kadosh, essa santidade na nossa vida, no dia a dia, no nosso trabalho. Tantos santos nos dão esse exemplo. José Maria Escrivá, então, dá o exemplo da santidade do cotidiano, no trabalho, onde eu estiver. E o Padre Jonas vai dizer:
Espiritualidade é o ritmo da vida, o trabalho santificado, que é exatamente isso. Resgatar profeticamente o Kadosh. Eu não pertenço espiritualmente aos poderes deste mundo manobrado por Satanás. Eu pertenço a Deus. Está escrito na minha mão, eu sou do Senhor. Está escrito na minha testa, eu sou do Senhor. Eu fui ungido para ser do Senhor. Dá uma boa notícia para essa pessoa que está do seu lado. Você foi ungido para ser do Senhor. Aleluia. Agora é com você. Fala para ele, Kadosh. Fala para quem está do outro lado, Kadosh. Santo. Santidade. Esse é o chamado urgente. Esse é o grito do Espírito para a esposa, para a igreja. Kadosh. É um chamado. O mundo se tornou invasivo demais. O mundo nos sitia de todos os lados e propõe tudo que é oposto à palavra de Deus. Mas nós vamos responder, Kadosh, santo. Eu vou ser santo porque eu pertenço ao Senhor. Olha o que o Apocalipse 18:4 vai dizer. Saí da Babilônia, meu povo, para não vos associardes ao seu pecado. Saí da Babilônia. A Babilônia, na Bíblia, quando a gente chega no Império Romano, vai ser o Império Romano, que contradiz tudo aquilo que o Senhor ensina. A Babilônia é o oposto, vai dizer Santo Agostinho, e aí eu vou terminar com o grande doutor da igreja. A Babilônia é o oposto da cidade de Deus. A Babilônia é a cidade de Satanás. É a cidade construída no amor de si mesmo, aumentado até o desprezo de Deus. Quantas pessoas, talvez por falta de força de vontade, por falta de docilidade ao Espírito, irão para a Babilônia nesse final de semana? Se perder. Quantas pessoas? E se você está tentado a isso, eu volto a dizer, Kadosh, Deus está te chamando, vem para a Canção Nova, procure um retiro aí na sua cidade, não vá para a Babilônia, não tenha comunhão com o pecado da Babilônia, não tenha, a Babilônia vai se autodestruir, e Deus tem para você a casa da santidade, que é a igreja. Não vá. E eu queria que mais uma vez você se aplaudisse, porque você veio para o lugar onde Deus quer falar ao seu coração, segredar a você que você é separado para viver a santidade. Nós devemos sair da Babilônia definitivamente. Não podemos carregá-la dentro de nós. Não. Nós não vamos fugir do convívio humano, das pessoas que se contaminaram com o pensamento da Babilônia, que vivem no pecado. Jamais. Nós não vamos abandonar a solidariedade com os irmãos. Mas nós não vamos beber o que é do mundo, para nos embriagarmos do pecado que nos leva à condenação. Nós vamos nos embriagar do Espírito santificador que diz a mim e a você hoje: Kadosh, santo, separado, eleito para o céu. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá um sorriso para essa pessoa e diga para ela, é nós. Escolhidos. Não por sermos melhores. Balança a mão dele, não por sermos melhores. Mas porque Deus nos ama, Ele nos separou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para viver a santidade. Balança a mão desse irmão e diga, saia daqui dessa santa missa com essa decisão. E aí olha para ele e fala assim, eu te aconselho, é o padre que está dizendo, a escrever em algum lugar. Não vai tatuar não, por favor. Escreve em algum lugar, no caderno, em algum lugar visível na sua Bíblia, eu sou do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Fecha um pouquinho os seus olhos, deixa a palavra cair no seu coração. Quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? O Senhor
quer a sua vida. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer a sua decisão. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo agora no coração de cada um dos que o Senhor me entregou nessa Eucaristia. E eu quero ousadamente pedir algo ao Senhor, que nenhum deles se perca, que nenhum deles sejam tentados a abandonar a Jerusalém celeste, a nova Jerusalém, a igreja, para ir para a Babilônia, para sofrer na Babilônia, para ser humilhado na Babilônia, para ser escravizado na Babilônia. Eu peço, Jesus, que esses irmãos e essas irmãs que aqui estão, sejam visitadas nessa hora, pela força dessa palavra, que já os purifica. Aqueles que acompanham de casa, aqueles que vão receber depois essa homilia. Eu peço uma graça ao Senhor, que eles não se percam, mas sejam cheios do Espírito Santo, sejam decididos a viver esse kadosh, essa santidade, o santo, 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 aquele que tem consciência de quem é pertença, a quem pertence. Eu sou do Senhor. Sela, grava no coração, grava na mente, grava na fronte, grava na mão. Nós não queremos aquilo que é antagônico a essa mensagem. Nós não queremos a marca da besta, a marca do sistema babilônico. Nós queremos a marca dos eleitos. E a marca dos eleitos é a santidade, é a presença do Senhor. Diga comigo: permaneça em mim, Senhor. Permaneça em mim, Senhor. Permaneça na minha vida. Permaneça na minha vida. Me conduza passo por passo. Me conduza passo por passo. Nesse segmento. Nesse segmento. Que o Senhor me convida. Que o Senhor me convida. Nessa tarde. Nessa tarde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pode aplaudir o Senhor.